Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula, né? Hoje o nosso assunto são as matrizes, né? Aula 10 do segundo ano do ensino médio. Matriz é um tema bem importante dentro da matemática, embora aqui nós vamos fazer uma um pequeno resumo no livro didático, tem bastante coisa. Tá? Então, matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas, no formato M por N, onde M é o número de linhas, é a horizontal, e N é o número de colunas, a vertical. A função das matrizes é relacionada a dados numéricos. Por isso, o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações. Representação de uma matriz. Como é que eu represento a matriz? Os números reais geralmente são exemplos inseridos entre colchetes ou parênteses ou barras. Exemplo, a venda de bolos de uma confeitaria. A gente faz uma tabela. Produto é bolo de chocolate, bolo de morango. Em janeiro vendeu 500 de chocolate, 450 de morango. Em fevereiro, 450 de chocolate, 490 de morango. Ou seja, se eu olhar para isso aqui, essa tabela, e olhar para os valores, esses 4 valores aqui que fazem a minha matriz. Por exemplo, em janeiro, 500 e 450. Em fevereiro, 450 de chocolate, 490, né? Ou seja, essa aqui é minha primeira linha e essa aqui é minha primeira coluna. Então, o elemento A11 é o 500, ou seja, linha e coluna. Então, eu, ao invés de escrever a tabela inteira, eu posso escrever os seus elementos. Então, isso facilita muito. Esta tabela representa dados de 2 linhas, tipo de bolo, e 2 colunas, meses do ano. Então, essa é uma matriz 2 por 2. 2 por 2. Então, eu escrevo a matriz. Vamos lá. Aqui eu posso representar a minha matriz entre colchetes ou entre parênteses. Tá? Existem outras representações, mas a gente só vai ver essa. Você vê no livro, você vai ver que existem outras. Essa matriz ela é 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. Elementos de uma matriz, aquilo que eu falei, o elemento, esse cara aqui é o A, é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Esse aqui está na primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Tá? As matrizes organizam os elementos de maneira lógica, para facilitar a consulta das informações. Uma matriz qualquer representada M por N é composta dos elementos A e J, em que I representa a linha e J a coluna. I e J, ou seja, a primeira linha e a primeira coluna é o meu A11. O I é sempre linha e o J indica o número de coluna. Qual é a coluna que o elemento está? Então, o meu A11 quer dizer primeira linha, primeira coluna, é o 500. O A12, primeira linha, segunda coluna. O A21, segunda linha, primeira coluna. E o A22, segunda linha, segunda coluna. É importante ter isso em mente. Agora, os tipos de matrizes. Existem algumas matrizes que são bem importantes. Por exemplo, nosso primeiro caso é a matriz quadrada. Lembra, um quadrado possui os lados iguais. Então, uma matriz quadrada, ela possui o número de linhas igual ao número de colunas. Linha, coluna, linha, coluna. É uma matriz 3 linhas e 3 colunas. 2 linhas, 2 colunas. A matriz quadrada é aquela no qual o número de linhas é igual ao número de colunas. Pode ser denominada por matriz quadrada de ordem n. N por n, O que acontece? Quando ele
quando ele disser para você, a matriz tem ordem 3, o que ele está dizendo para você é que é uma matriz 3 por 3. Tá? Ordem 4, é uma matriz 4 linhas, 4 colunas, 2 por 2. Matriz linha ou matriz coluna? A matriz linha só tem uma linha e a matriz coluna só tem uma coluna. Tá? Se eu pegar uma matriz só tem uma linha, só tem uma coluna, a gente vai ver esse tipo de matrizes quando a gente for estudar sistemas lineares. Matriz transposta. Matriz transposta é aquela em que a gente permuta o número de linhas pelo número de colunas. Tá? Um exemplo aqui, ele botou um exemplo 2 por 2. Então, se eu tenho uma matriz B, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. A B transposta, o que eu vou fazer? O que é linha vira coluna. Então, a matriz transposta, cada linha minha vira uma coluna. E pode ser qualquer tipo de matriz. Matriz identidade, essa é importantíssima. A matriz M é chamada de matriz identidade de ordem N, é sempre quadrada, né? Se é ordem, é quadrada. Indicada por IN. Se todos os elementos da diagonal principal são 1 e o restante é 0. Ó, diagonal principal é essa aqui. Tirei todos os elementos valendo 1, tudo o resto é 0. Tá? Não importa o tamanho da matriz, mas ela tem que sempre ser quadrada. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim sucessivamente. Para maior esclarecimento, consulte o livro. Vamos agora para operação com matrizes. Tá? Adição e subtração de matrizes. Eu posso somar ou diminuir matrizes, sem problema nenhum. Quando eu somo ou subtraio matrizes, o que eu faço é o seguinte, eu tenho que somar ou subtrair cada elemento correspondente. Ou seja, se eu tenho uma matriz 2, 1, 1, 3, e vou somar com a matriz 1, 1, 1, 1, por exemplo, eu tenho que somar cada cara correspondente. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 3 mais 1, 4. Então, eu somo cada um dos elementos correspondentes. É muito fácil. Né? Para podermos operar na adição e subtração de duas matrizes, ou mais, né? Se faz necessário que as ordens das matrizes sejam iguais. Por quê? Porque se eu tenho que somar cada um dos elementos da sua posição, se elas não forem iguais, eu não consigo. Eu não consigo somar uma matriz 1, 1, 2, 2, 2 com uma matriz 2, 1, 2, 1. Né? Esse soma com esse soma com esse com esse e esse aqui. Eu vou fazer o quê? Então, as matrizes têm que ser exatamente iguais, tá? Com a mesma quantidade de linhas e colunas. Essa operação vai acontecer quando possível, sendo feito posição por posição, ou seja, o elemento da primeira linha, primeira coluna, só poderá ser operado com o respectivo da matriz seguinte. Multiplicação de matrizes. Nesse caso aqui, a gente tem uma regrinha, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde. Quando tivermos de um número por uma matriz. De número por uma matriz, eu pego esse número e multiplico por cada elemento da matriz. Por exemplo, 3 vezes a matriz 1, 2, 1, 3, 1, 4. Eu pego esse elemento e multiplico por cada um deles. Então, vai dar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 9, 3 vezes 4, 12. Então, eu multiplico por cada elemento. Bem tranquilo também. Vamos fazer um exemplo. Ó. Essas matrizes são 2 por 2, ou seja, elas têm a mesma dimensão, o mesmo tamanho. Então, eu posso fazer essas operações. A mais B. Como é que eu vou fazer A mais B? Ó, o A é 1, menos 3, 5 e 4. Mais menos 3, 0, 2 e 1. Então, vai ser 1 mais menos 3, 5 mais 2, menos 3 mais 0, 4 mais 1. 1 menos 3, menos 2.
3, menos 3, menos 0, menos 3. 5 mais 2, 7. 4 mais 1, 5. Esse é o nosso resultado. A menos B, exatamente igual. Ó. 1, menos 3, 5 e 4. Menos 3, 2, 0 e 1. Eu posso trocar o sinal e somar ou fazer a operação. 1 menos 3. Menos 3 menos 0. 5 menos 2. 4 menos 1. Menos com menos vai dar mais. Então aqui vai dar 1 mais 3. 5 menos 2, 3. Menos 3 menos 0, menos 3. 4 menos 1, 3. Então, 3 mais 1, 4. 3 menos 3, 3. Essa é a nossa matriz. 3A menos B. O que eu vou fazer? 3 que multiplica 1 menos 3, 5 e 4, menos 3, 2, 0 e 1. Primeiro aqui eu multiplico, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15, 3 vezes menos 3, menos 9, 3 vezes 4, 12. Menos 3, 2, 0 e 1. Então vai ficar 3 menos 3, menos 9 menos 0, 15 menos 2, 12 menos 1. Vou botar aqui embaixo. Vai ficar 3 mais 3, menos 9 menos 0 dá menos 9, 15 menos 2 dá 13, 12 menos 1 dá 11. 3 mais 3, 6, menos 9, 13 e 11. Esse é o nosso resultado. Então é bem simples. Aqui estão as soluções, né? Bem bonitinhas, né? Caso fique alguma coisa sem entender, a gente consegue aqui. Então vamos para o próximo passo. Multiplicação de matrizes. Esse é mais complicado. Tá? Diferente da adição e da subtração, a matriz, onde para fazermos essas operações é necessário que a matriz fosse da mesma ordem, em uma multiplicação entre duas matrizes se faz necessário que o número de linhas da primeira coluna seja igual ao número de linhas da segunda coluna. Não, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, que terá como resultado uma matriz cuja ordem é o que sobrou. Então é isso aqui. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. O resultado vai ser uma matriz M por W, ou seja, o que sobra é o meu resultado, linha, coluna. E eu multiplico uma por uma. Olha só, eu vou fazer e embaixo está explicado. Então eu tenho uma matriz 1, menos 3, 5 e 4. Isso aqui é uma matriz 2 por 2. Vezes 0, menos 2, 1, 1, menos 1, 2. Isso é uma matriz 2 por 3. Ou seja, eu olhei, o número de coluna dessas é igual ao número de dessas. Então eu posso multiplicar. A minha matriz que eu vou ter como resultado vai ser uma matriz 2 por 3. Que é isso aqui que sobrou. Tá? Então vamos fazer aqui. Um 5, menos 3 e 2. Vezes 0, menos 2, 1 e 1, menos 1 e 2. Eu vou ter que, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou multiplicar este elemento por esta coluna. Então vai ficar 1 vezes 0, mais 5 vezes menos 2. Aí agora eu pego, né, eu multiplico esta linha por esta coluna. Repito, eu vou multiplicar essa por essa. 1 vezes 1, 1.
mais 5 vezes 1. 1 vezes menos 1 mais 5 vezes 2. Feito isso com essa primeira, agora vamos fazer com a segunda. Essa aqui vezes essa. Menos 3 vezes 0, menos 3 vezes 0, mais 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2. Troquei a cor para ficar mais fácil. Menos 3 vezes 1, mais 2 vezes 1. Agora pela última. Menos 3 vezes menos 1, menos 3 vezes menos 1, mais 2 vezes 2. Então, isso aqui vai ficar 0 menos 10. Né? 1 vez 0, 0. Deixa eu trocar a cor de novo aqui. Então, 1 vez 0, 0. 5 vezes menos 2, menos 10. 1 vez 1, 1. 5 vezes 1, 5. 1 vezes menos 1, menos 1. 5 vezes 2, 10. Essa é a minha primeira. Menos 3 vezes 0, 0. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 3 vezes 1, menos 3. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. 2 vezes 2, 4. Agora eu só opero. Então vamos lá. Menos 10. 5 mais 1, 6. Menos 1 mais 10, 9. 0 menos 4, menos 4. Menos 3 mais 2, menos 1. 3 mais 4, 7. É uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, tá vendo? É uma matriz 2 por 3. Então, eu só consigo multiplicar se eu comportar essa característica. O número de linhas de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, como solução, o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Pode ser feita a multiplicação entre as matrizes, o que será feito da seguinte forma. Aí agora eu vou passo a passo o que a gente fez aqui. Olha lá, primeira linha pela primeira coluna. Aí será o valor da primeira lá. Segunda linha, primeira linha vezes segunda coluna. Depois, primeira linha vezes terceira coluna. Então, eu já tenho a minha primeira linha. Depois, a segunda linha vezes a primeira coluna. A segunda linha vezes a segunda coluna. E a terceira linha vezes a terceira coluna. É sempre assim. O resultado, né, vai ser menos 10, 6, 9, menos 8, 1 e 11. Tá? Esse modo pode ser repetido para a multiplicação entre matrizes que seja possível efetuar os cálculos, sempre. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, consulte o livro e entre em contato com a gente. Um grande abraço.